Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à quarta live do Código da Cirurgia Guiada, o maior programa gratuito, sem pegadinha, sobre cirurgia guiada, onde eu vou ensinar praticamente todos os kits que temos hoje no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre um kit específico, não perca, não saia daí. Vamos falar sobre casos clínicos direto ao ponto, tá? Quem perdeu os episódios está no nosso YouTube Planejamento Express. Então vamos lá, para de enrolar e vamos começar o primeiro caso clínico de hoje. Então vamos começar nessas primeiras partes do código, eu sempre começo como tem que começar, uma cirurgia unitária e depois a gente vai evoluindo. Então, um caso unitário, né? Um caso que parece muito simples, né? Eu sempre falo assim, ó, o caso é simples até a gente ter conhecimento, né? A ignorância é uma bênção. Então, um caso simples, né, do paciente que fez uma extração nessa região, tá? Vou botar a ponteira laser aqui, ó, fez uma extração nessa região e queria colocar um implante, né? E olha que legal, legal. Por exemplo, isso foi feito, né, há bastante tempo, acho que tem mais de 10 anos, né, esse caso, e nessa época não tinha scanner na Associação Brasileira de Odontologia, onde eu trabalhava, e eu tinha no consultório, mas então a gente não tinha como levar, né, o scanner, porque, enfim, por vários fatores, e a gente fez uma moldagem. E isso é o primeiro toque de hoje. Às vezes você não precisa ter o scanner, né, para fazer a cirurgia guiada. Você pode fazer uma boa moldagem com uma silicona de condensação bem vazada. O ideal seria uma adição, tá? Mas pode ser feita copiando todos os dentes, uma moldagem boa, tá? Então, fazemos a moldagem tanto do local como do antagonista, tá? Fizemos a moldagem, né? Você vê aqui já a moldagem, né? Foi feito na escola, né? A gente já foi feito com ginásio superior e aqui foi feito com silicone, tá? E aqui a gente já começa a observar algumas coisas. Ó. Esse dente está inclinado, né? Esse dente aqui tem, né, uma ligoversão aqui nessa região, né? E isso tudo a gente tem que avaliar, tá? Aqui ó, a gente tem essa imagem tomográfica, né, um corte tomográfico em PDF, né, que geralmente que é isso que o paciente chega para a gente, né, com uma extração recente. Nós temos aqui uma boa distância do nervo alveolar, e isso é legal porque eu tenho uma boa área de ancoragem, e às vezes com o template a gente já faz um diagnóstico legal, bacana. A gente vê uma área de pouca densidade aqui, né? Então, tudo isso a gente já vai colhendo dados, né, para a cirurgia guiada, tá? Ou para a cirurgia de implante convencional, tá? É, fizemos o nosso, colocamos o nosso arquivo, eu escaneei o modelo nessa época, né? A gente fez o escaneamento do modelo, e o software ele já me dava algumas coisas interessantes. O que, que é? A análise oclusal, né? Por quê? É, a gente sabe que esse dente já está um pouco inclinado, né? Aqui, quando ele faz protusão, você tem ausência desse dente, né? Aqui você tem ó, provavelmente a falta da guia anterior, da guia canina, né? E toca nesse molar aqui, tá? E isso a gente tem que olhar, observar, até para planejar o tipo de conexão, né? Por quê? O ideal é acertar isso daí com ortodontia, mas a gente sabe que não é isso que é a realidade do dia a dia. A realidade é essa: chegou o paciente com espaço dentário e quer fazer um implante. Ele às vezes não entende, tá? Como eu falo que aqui é um código, é um curso clínico, né? E é isso que a gente vai citar. Lógico que a gente fala, ó, faz a ortodontia daqui, mas às vezes o paciente não quer fazer, tá? Então a gente começa a avaliar aqui, lógico, eu já olho, né, a região de mentoniano, né, aqui, mas está bem distante, né? Dá uma olhada aqui no caso, vamos passando, e vou fazer uma análise oclusal dessa região. A gente vai, né, sobrepor a tomografia, como eu expliquei nas primeiras aulas, a gente pega a tomografia e, nesse caso aí, uma moldagem que eu digitalizei e sobreponho num software, né?
no software, que esse que é o que eu estou usando, é o Nemo, tá? Então a gente está vendo que nessa região, apesar de ter aqui, ó, estou nessa região, nós temos aqui o desenvolvimento, mas tem bastante espaço aqui para colocar o implante. Então, faço o meu enceramento diagnóstico, né? E aqui eu já vejo várias coisas, né? Com o enceramento diagnóstico, já vejo que esse dente está inclinado, vai ser uma área de impactação de alimento. Então, quando nós realizamos a cirurgia guiada para vocês, nós já observamos isso tudo, já passamos para vocês os prós e contras da cirurgia, tá? Depois disso, a gente vai caminhando, né? A gente vai caminhando, fazendo aqui o nosso enceramento diagnóstico, né? Aqui já não dá um molar, dá um pré-molar, né? Um pouco maior, né? Aqui já tem um problema de impactação. Então, tudo isso você vai falando e vai fazendo diagnóstico e passando o problema para o cliente. Isso que é o bacana. Olha, talvez você vai ter que mexer nesse dente, talvez você vai ter que extrair esse dente, talvez você vai ter que restaurar esse dente. Mas aqui, se eu colocar um implante, eu vou ter uma impactação óssea. Olha a importância do diagnóstico digital ou até o diagnóstico realmente analógico, né? A gente hoje, talvez, pela essa velocidade do mundo, né, a gente acaba não vendo esses detalhes, tá? Então a gente vai lá, planeja um implante, e aqui é uma coisa muito legal. Muito legal, por quê? Se eu fizesse essa cirurgia, né, imediatamente, provavelmente eu colocaria o implante na região de septo, né? Mas devido à inclinação desse molar, a raiz mesial é a melhor localização para eu ter uma prótese saindo no orifício certo. Se eu coloco aqui nessa região de septo, eu não teria um bom perfil de emergência e uma boa saída de parafuso. Olha quanta coisa, num caso simples, a gente vai fazendo diagnóstico, tá vendo? Então aqui tá dando para ver bem, ó, que eu não usei a região de septo, que se eu não tivesse feito cirurgia guiada, eu extraí e botaria geralmente na região de septo, né? Como fosse um automático. Aqui a gente tem uma boa distância do nervo mandibular, cirurgia totalmente previsível, segura, né? Então, tudo isso a gente vai olhando, né? Olha só, com um caso simples, a gente já fez um monte de diagnóstico, tá? Olhando assim que para sair o perfil de emergência numa posição correta, eu tenho que localizar o meu implante na raiz mesial, ok? Então, a gente vem, planeja, né, o guia cirúrgico, né, que é importante a gente planejar, né? Nessa época, a gente não fazia guias cirúrgicos muito extensos. Hoje a gente vai até molar, vai até pré-molar aqui, né? Mas eu estava no início, isso tem mais de 10 anos, né? Eu que imprimi isso, né? Dentro do consultório, e, enfim, tinha pouco conhecimento, né, do que eu tenho hoje, né? Janelas de pressão que a gente faz hoje, mas para vocês verem que a vida é um contínuo aprendizado, né? A gente vai melhorando, né? E depois a gente vai mostrando os casos aí a melhor. Então, por exemplo, esse guia aqui talvez precisaria, né, de quê? De uma janela de inspeção, tá? Vamos falar hoje sobre o kit da Neodent, né? O kit NGS, né? Que é o kit mais completo da Neodent, né? Por que ele é completo? A gente vai entender, né? Porque o EasyGuide, né, que é o que eu mais gosto de usar, ele tem um offset de 10. E esse tem dois tipos de offset, de 9 e de 11, que vocês vão entender nessa aula, que ele às vezes é muito necessário. E o kit EasyGuide, ele só trabalha até implante de 13. Na próxima aula nós vamos bater um papo com ele. Na próxima live vamos falar sobre o EasyGuide, que é um avanço, porém tem algumas limitações. Então esse é o kit mais completo da Neodent, né? Ele tem as handles, né? Que são aquelas colheres que você bota na anilha, né? Para a broca ficar justinha e não ter né, distorção.
ok? Como é um curso de formação, é importante a gente ter algumas diferenças. A broca de cirurgia guiada, ela é maior que a broca convencional. Porque lembra que tem o offset? Daqui a pouco eu vou falar, mas quem não quer saber um pouquinho de offset, está lá, aula 2, está lá bem explicadinho. Na aula 1, na aula 2, está bem explicadinho. Né? Que na distância é a distância da anilha até a topo do implante. Então, existe essa compensação. Na neodente, uma broca é 6 milímetros, né? Menor do que uma de cirurgia guiada. Isso a gente tem que prestar também nas primeiras aulas, quando a gente falou que a abertura de boca ela é fundamental no diagnóstico para a gente realizar a cirurgia guiada. Então, são coisas que a gente tem que dar uma olhada. Né? Vou falar um pouquinho hoje mais profundo de anilhas, que eu tenho recebido bastante perguntas sobre anilha. Cada sistema tem a sua anilha, né? A anilha é dividida em tamanhos, né? Um tamanho interno dela. Nesse caso dessa anilha azul aqui, da Neodente, né? É a anilha que você vai levar o implante de 3,75, enfim, você vai levar alguns implantes aqui, tá? Aqui é a anilha menor, a estreita, onde você vai levar os implantes de 3,5, tá? E aqui você vai levar os implantes de plataforma larga, né? De 4,5, 5, né? Nesse kit. Então, eu deixei aqui uma tabelinha para vocês que quiserem printar da tela, né? Lembro que esse vídeo vai estar sempre no YouTube, né? Separadinho lá para vocês. Então você tem aqui as dimensões, né? Tanto, né, do corpo, do diâmetro do stop, que é esse daqui, o diâmetro interno, que é esse daqui, o diâmetro do corpo, né? Que é esse daqui, ó, que é o que vai encaixar na guia, né? E a altura, tá? Então, isso é bom, não precisa decorar, né? Mas tem que saber indicação. Por exemplo, se eu for fazer um implante de 3,5, eu vou usar essa anilha. Welson, mas eu posso usar no de 3,5 essa anilha? Pode, mas geralmente o implante de 3,5, em alguns casos, nós não temos a distância mesiodistal, né, confortável, né, para colocar uma anilha dessa. Lembra que essa anilha ela tem em torno de 5 milímetros, né? E aqui o bordo um pouquinho mais. Então, por exemplo, se eu tiver um espaço de 7, eu vou ficar com pouco espaço, né, de resina para prender em volta. Então, talvez essa anilha, quando eu for usar o implante 3D, seja mais interessante. Tá? E esse daqui, essa anilha larga, um implante de 5 e de 6 funcionam muito bem. Tá? A anilha regular azul, ela é a que mais tem indicações de implante. Preste atenção, no kit do EasyGuide, nós temos uma anilha azul também, tá? Mas ela é diferente, o tamanho é diferente, e lá na próxima aula eu vou falar sobre isso, tá? Voltando aqui, passando em frente, vamos entender o offset desse kit, né? A gente sabe que nós temos espessuras em determinadas áreas da boca diferentes, né? A região posterior, quando não tem dente, nós temos geralmente uma mucosa mais fina. Em algumas áreas nós temos a mucosa, o tamanho do biotipo gengival maior, tá? E aí, vamos entender agora. Na neodente, diferente que eu falei da SIM, o offset ele é marcado do topo do implante até o topo da anilha, né? Na Straub e na SIM, né, que eu falei nas aulas passadas, só dá uma olhada lá, né? A gente é medido dessa região inferior, tá? E por que que isso é importante? Nesse kit é legal, porque às vezes você tem uma mucosa muito, vamos dizer, volumosa, né? Principalmente em protocolos, você tem aquela mucosa, né, flácida, né? E às vezes você vai fazer uma cirurgia guiada total, também que a gente vai falar mais para frente. Então, a importância é saber que nós temos os offset nesse kit de anel dente
E em outros kits acompanham também, por exemplo, da intraós. A gente pode fazer a mesma abordagem, tá? A mesma abordagem. Então, ela é de 9 e 11, tá? Então, a gente vem aqui. Então, o que eu falei para vocês, H9. Então, vamos imaginar aqui uma coisa, por exemplo, se chegar um planejamento para vocês de H9 e o implante for de 13, vocês vão instrumentar 13, tá? E essa é a grande dúvida. Quando vier lá no relatório cirúrgico, H9 no kit NGS anel dente, se o implante é de 13, você vai instrumentar 13. E geralmente a gente já manda ele infraósseo quando necessário, tá? Então, essa distância aqui, ó, essa distância até aqui é de 9 milímetros, tá? Então, a distância da anilha, passando pelo transmucoso até a borda, é H9, né? Então, vamos lá. Na neodente, vamos prestar atenção nisso, essa distância daqui até aqui é 9 milímetros, tá? Prestar atenção nisso, hein? Em alguns kits, o offset é medido da anilha até o topo do implante. Beleza? Neodente, vamos imaginar que o offset dela é até o topo do implante, tá? E também tem uma outra possibilidade, que é o H11, tá? Então, o que acontece? Essa distância aqui até aqui, ela se torna 11 milímetros. Se torna 11 milímetros, se torna 11 milímetros, o que quer dizer? Que eu vou ter que instrumentar mais 2. Um exemplo, se eu vou colocar um implante de 13, né, eu vou ter que instrumentar até 15, tá? Um exemplo, tá? Para a gente entender isso. Eu vou botar de 11,5, às vezes eu vou ter que instrumentar 13, tá? Então, tudo isso a gente tem que entender. Porque o que define isso? A espessura da mucosa, tá? Então, nesse caso, voltamos ao planejamento dele, né? Aqui, de novo, frisando, né, a importância do planejamento, que eu botaria geralmente o implante aqui nessa região, né? Fizemos o guia cirúrgico, né? Exportamos o guia, né? Isso aqui a gente fazendo lá atrás, né? A gente tinha muito pouco conhecimento, né? A gente só sabia que tinha uma coisa importante, né? E determinados tipos de impressoras, elas dariam um pouco pior resultado, né? E aí eu quero parar um pouquinho, né? Nós temos impressoras no mercado de 3, 5 mil e temos de 60, tá? Qual a diferença disso? Depois eu vou falar isso numa outra aula. A de 3 e 5, ela pode até fazer o guia, tudo bem? E esse trabalho mostra isso, tá? Porém, você tem que usar mais o que? O teu cérebro. O que é? Parametrizar a resina melhor, calibrar melhor, né? Tomar mais cuidado. Já nas impressoras mais caras, elas já têm os set delas pré-formados. Então, com isso, a gente relaxa um pouquinho, porque a máquina, a tecnologia, ela já faz isso, tá? Nesse trabalho aqui é um trabalho interessante, ele mostra 2 tipos de impressoras, uma, né, DLP, né, que são umas impressoras mais estáveis, e contra uma LCD, tá? Gente, todas duas funcionam, tá? E o trabalho mostra isso, tá? Todas podem fazer um excelente guia. Uma você vai ter que ter mais cuidado e a outra você vai deixar a tecnologia funcionar. Isso eu quero deixar bem claro para vocês, né? Tem outro trabalho também, né? E nessa época, né, eu estava estudando isso, quando a gente fala assim, a galera fica aí estudando, outro dia eu fui até dar uma aula e me falaram, pô, mas para que você lê artigo e tal? Até me falaram, os artigos estão desatualizados. Infelizmente eu fui criado assim, né? Fui criado baseado em literatura, infelizmente, né? Eu acho que hoje nós temos um aceleramento da tecnologia, mas eu não posso sair, né? Eu já tenho 30 anos de formado, eu não posso sair botando coisa que nova,
né, sem ter resultados clínicos decentes, tá? Mas isso é papo para outra live, tá? Então, nesse trabalho aqui, mostra a impressora de filamento quanto a DLP, e a DLP é um pouco mais fidedigna, tá? Dá para fazer com a impressora de filamento? Dá. Tem que tomar mais cuidados, tá? Mas em termos de precisão ou de acurácia, que é um outro problema que a gente pode abordar, e não vou ficar amassando vocês, é melhor usar hoje uma impressora de DLP, né, se você tiver condições. A quem não tem, vai ter que trabalhar normalmente com uma impressora de LCD, que funciona muito bem, desde que você tenha os cuidados, sem problema nenhum. Tá? Então, voltando aqui para o nosso caso, né, um casinho bem interessante, a gente vem, planeja, faz a adaptação da guia, né? Volto a dizer, esse caso é bem antigo, que hoje teria uma janela de inspeção e aumentaria mais o tamanho desse guia. Tá? Mas como vocês vão ver que no curso aqui eu vou falando a evolução, né? A evolução. Né? Eu já tenho algum tempo de cirurgia de asa, são 14 anos fazendo os meus guias e operando. Diferente, eu faço meus guias e opero. Tá? Então, a gente vai aprendendo ao longo, né, e tem que mostrar como eu comecei, né? A gente vê que houve uma evolução. Então, um guia adaptado, né? E a gente fala que esse caso, gente, tem 10 anos dentro de uma escola onde nem se falava em cirurgia guiada, né? Nem se falava em cirurgia guiada, era pequenos centros que fariam. Isso aqui é feito dentro do Rio de Janeiro, na BO de São Gonçalo, tá? E feito né, pela minha cabeça louca, ok? Prestar atenção, né, que no kit da Neodente, né, hoje toda aula eu vou falar de um kitzinho, tá? A gente não ficar tendencioso a nenhum tipo de kit, tá? Ele tem uma broca de sobrecontorno, e isso é o quê? Quando a densidade óssea ela está um pouquinho mais dura, você entra com essa broca, simples assim, tudo bem? Você botou lá, vai fazer uma instrumentação de 3,75. Pô, tá muito duro, você abre, né? Esse é o princípio básico de cirurgia de implante. Ok? Beleza? E aqui também nós temos aqui um counter sim, que às vezes, né, uma broca piloto e até um counter sim para às vezes melhorar a passagem da broca. Tá? Batendo aqui na aula de hoje, nós temos aqui o offset 911 no neodente, tá? De novo aqui, ó. Aqui tá bem claro, se eu tiver uma gengiva pouco espessa, eu vou usar o H9, e se eu tiver uma gengiva mais espessa, eu vou usar o H11. A diferença é que eu tenho que instrumentar mais 2 milímetros. Beleza? Tá fácil isso? Isso já é muito importante a gente sair daqui hoje. Implante planejado, chegou o meu relatório cirúrgico, um implante de 3,75 por 10 H9. E o que eu vou fazer? Vou instrumentar até 9. É isso. Se fosse H11 mais 2 milímetros, certo? Beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Então, nesse kit, como eu falei para vocês, né, existe, né, uma handle, ou colher, como o pessoal chama. Na verdade, é um redutor de broca. Né? A anilha, ela, lembra que a gente viu que ela tem 4,5, né? Aqui a broca fica sambando, você bota isso daqui, e ela tem, cada broca tem, né, a dimensão certinha dessa handle. Então, essa handle ela tem de 2, 3,5, essa handle aqui, e você usa a broca, e a broca, como vocês vão ver nesse vídeo aqui, ela tem uma precisão. Muita irrigação, como eu já falei nos vídeos anterior, entre uma broca e outra, eu vou lá e irrigo. Ok? Beleza. Então, aqui mostrando os diversos tipos de handle. Cada handle aqui, né, e geralmente eles são através de cores. Né? Isso que é bacana. Né? Os kits, tanto da Sim, da Neodente, então, para você é bem intuitivo. Né? Se você vai usar a anilha, por exemplo, de 4 aqui, você vai azul, né? Você vai botar a broca de 2, depois você vira de 3,5,
E se você for precisar botar um implante de 4, porque a anilha azul vai até 4,3, você também tem essa handle aqui, essa broca aqui de 4,3. Né? Você vai trocar a handle e vai fazer. E também tem a handle para anilhas roxas. Tá? Então, é bem intuitivo. Tá? Então, depois que eu fiz as minhas perfurações, né, observei aqui, vou levar o meu implante, né, para a região. Tá? Essas marcações aqui, essas bolinhas, ela é importante deixar essa marca para vestibular. Por quê? Se precisar, preste atenção nisso, se precisar, então vou voltar aqui um pouquinho, tá? Vou voltar, porque isso é importante a gente saber aqui, ó. Ó, aqui, ó, vou soltar o vídeo, tá? Ó, tem umas bolinhas aqui, tá vendo? Essa bolinha aqui, ela condiz com o hexágono lá do implante. Então, é importante deixar essa bolinha sempre que possível para vestibular, tá? Para vestibular. Você trava o implante e deixa para vestibular, ok? Beleza. Então, o implante aqui, como planejado, ó, na região mesial, para sair daquele jeito que a gente determinou a saída do parafuso, né? Então, por exemplo, eu não faria assim, né? Se eu não tivesse planejado, provavelmente eu botaria na região de septo, né? Implante com a finalização cirúrgica feita, já botamos o cicatrizador para a gente tentar ganhar mais uma consulta. Então, o implante duplo, olha só que legal essa imagem. Foi planejado aqui, tem essa inclinação aqui e a gente fez o implante aqui nessa região. Aqui é H9. Se fosse H11, a gente teria que instrumentar um pouco mais. Tudo bem? Vamos para o último caso da live, caso denso, um caso que a gente vai prestar atenção muito nele, né? Que é um caso muito, que eu falo, crítico, né? Paciente queria colocar implante nessa região, a gente já vê que o espaço é bem limitado, muito limitado. Se ele é limitado, né, a gente tem que ter precisão, porque a gente pode pegar uma raiz ou um implante ou o que tiver entre esse caso aí. Então, aqui um caso, a gente escaneia o caso, escaneamos, tá? E aí começamos a observar algumas coisas interessantes, né? A gente faz a sobreposição, pega a tomografia dele, sobrepõe aqui. Tudo isso já foi explicado, mas eu vou explicar quantas vezes. Eu preciso de tomografia com arco total e preciso de arquivo moldado ou escaneado de forma total. Depois disso, nós vamos de forma tranquila, né? Sobrepomos, e aí começo a fazer as medições. Primeira coisa, a medição ela não pode ser feita nessa altura, no terço, né, oclusal. Ela tem que ser feita no terço cervical. Então, um espaço que você bote um paquímetro, o que for, é aqui embaixo, nas raízes. Nós temos que ver a posição da raiz aqui, tá? Isso é importante. Então, também não é aqui. E aqui sim é uma medição que a gente tem. Poxa, 6,75. Nossa, desespero, né? Porque a gente pensar que tem um implante que tem 3,5, né? E tem que ter mais 1,5 para um lado, dá 5, e mais 1,5 é 6,5. É o limite, não pode ter erro nessa instalação, senão você vai ficar próximo de uma região. Então, extremamente limite esse caso. Limite esse caso. Tá? E aí eu vou para a literatura, né? E às vezes o dentista, ele deve estar dando para ver, mas preste atenção, a cirurgia aliada, ela tem umas limitaçõezinhas, né? Ela é muito mais precisa que a mão livre, isso não vou nem discutir. Isso não tem, já foi colado na primeira aula. Mas ela tem níveis de segurança, né? Existem algumas distorções, tanto na moldagem, né? Então,
alguns desvios que sejam mínimos, mas existe. Então, esse trabalho aqui é um trabalho interessante, é uma visão de meta-análise mostrando, né, feito em cadáveres, que é muito bacana, porque a diferença é fazer um modelo, né? Tem muito estudo em vidro que é ilegal para alguns casos, mas nesse caso aqui é mais interessante. Tá? Então ele mostra nesse trabalho algumas coisas muito interessantes, tá? Que eu marquei aqui para vocês. Qual é? Existe um desvio, às vezes, é normal você ter um desvio a nível horizontal de 1,3. O que ele quer dizer isso? Eu tenho que ter uma zona de segurança. Então, às vezes, eu tenho um espaço aqui mesodistal, pô, que dá certinho, mas a cirurgia tem que ter uma zona de segurança, tanto na horizontal como na vertical. Eu não posso planejar meu implante em cima, com cirurgia guiada, do meu nervo alveolar, tá? Eu não sei o que estou falando, isso é literatura, tá? Por isso que existe uma margem de segurança. E aqui nesse slide você vai ver, ó, esse caso aqui é um caso limite, limite, não é aquele mesmo caso, tá? Esse é um outro exemplo para vocês entenderem o que é a margem de segurança, tudo bem? Tá? Então a margem de segurança, o software ele já dá aqui, ó. Eu marquei que essa cápsula em volta aqui, ela tem 1,5 de distância entre dente e implante, que é o mínimo. Né? Como eu falei que existem alguns desvios, esses desvios já são compensados. Então, toda vez que eu coloco essa cápsula, que é a margem de segurança, eu já vou avisar, ó, dá até para fazer o implante aqui, mas a margem está no limite. Você vai para dentro? Por que eu falo assim pro dentista? Porque às vezes o cara está fazendo ortodontia, ele pode melhorar isso daqui. Ah, Wells, tem chance disso dar errado? Muito pouco, mas existe. Existe. Então preste atenção. Né? Por quê? Se a gente toca nessa raiz aqui, as coisas não vão ficar boas. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, é um caso que você vê que você tem uma distância aqui até legal, mas aqui não dá. E é um implante de 2,9. Presta atenção. E no implante de 2,9 da Neodente, já é um outro sistema sem handle. Que a gente vai ver que talvez a precisão, não sei se é tão igual. Quanto maior o tamanho do implante, a precisão fica menor. A gente vai ver isso em outras aulas, tá? Mas prestar atenção, que eu quero que entenda que a cirurgia guiada, ela tem uma margem de segurança, onde nós, no planejamento expert, a gente segue a risca. Ok? Então, voltando para o nosso caso, encerramos o dentinho, né? A gente pode fazer aqui o paciente fazer algum tipo de coisa, mas o paciente, de novo, é aquele paciente que quer aquele dente, tá? É o real. Fizemos o encerramento diagnóstico, colocamos os implantes nessa região, tá? Ó, no limite, né, nessa região, fizemos o planejamento. Anilha. Aqui dá para entender a anilha. O implante é de 3,5. Se eu coloco uma anilha aqui azul, como a gente mostrou, que dá até para fazer o implante de 3,5, mas não tem espaço aqui para anilha. Se eu boto uma anilha azul aqui, ela não tem espaço. Então, nós vamos usar a anilha narrow, a anilha roxa, porque ela tem o diâmetro médio distal, né, menor. Beleza? Beleza? Então, botamos aqui os implantes, vamos para a cirurgia, né? O guia feito na época pela Smart Solution, tá? Então a gente vem, faz a bota planche e coloca o implante na região. Caso bem difícil e bem antigo. Bem antigo. Beleza? Bem antigo. Ok? Botamos o implante. Ainda implante CM, nem tinha ainda 16 graus. Tá? Implante CM. Aqui vamos deixar essa bolinha aqui que eu falei para vestibular. Ok? Isso é importante. Tá? Colocando aqui o implante, né? Instalado. Sem problema nenhum. Ok? Beleza? Implante bem feito aqui, a radiografia antiga, enfim. Vou mostrar a evolução, que nós vamos chegar nos staple guides, enfim. Mas tem que mostrar o fundamento, que é o que eu estou mostrando aqui. Então, o caso terminado.
E não percam, né, os episódios anteriores, né, no nosso YouTube. Tem lá todas as sequências, temos vários shorts, várias coisas interessantes lá para vocês estudarem de forma tranquila, rever, ver quando quiser, né? E aproveitar aí essa tecnologia. Tá bom? Vejo vocês na próxima sexta-feira e até breve. Valeu, galera!